Olá, pessoal. Meu nome é Solon Maia, sou médico anestesista e com 44 anos já vi bastante coisa nessa nossa profissão. Hoje, eu quero bater um papo sobre um assunto que eu considero fundamental. Sabe, um erro que na verdade é uma oportunidade gigante que eu vejo muitos, mas muitos colegas mesmo, deixando passar batido. É uma decisão que pode literalmente mudar o jogo na carreira de um médico. E essa frase aqui, ela resume perfeitamente o que a gente vai conversar. Pensa nisso. Existe uma oportunidade incrível, pronta, ali, seladinha, só esperando alguém para montar. E a maioria dos médicos simplesmente olha para o outro lado, ignora. É um caminho que pode levar uma vida tanto profissional quanto pessoal muito mais tranquila, com mais qualidade e sim, muito mais próspera. Ok, vamos direto ao ponto, sem enrolação. A grande oportunidade, esse tal cavalo selado, é a escolha, que parece simples e que muita gente até despreza, de construir a carreira numa cidade menor, no interior. É isso. Pode parecer meio óbvio, até clichê, mas a diferença que essa única decisão faz na vida de um profissional é uma coisa absurda. Mas aí vem a pergunta, né? Por que tantos médicos deixam essa chance escapar? Geralmente é uma mistura de coisas. Tem o puro preconceito, aquela ideia de que o interior é atrasado, que não tem nada. Tem o comodismo, a zona de conforto de já estar na capital. E claro, tem um fator muito forte, aquele cordão umbilical com a família que impede muita gente de voar mais alto. No fim, a pessoa deixa de ter uma vida completamente diferente para insistir num caminho muito, mas muito mais difícil. E por que eu falo que insistir na capital é mais complicado? Porque, gente, a realidade para um médico recém-formado numa cidade grande, no mercado que já está saturado, ela é brutal. É uma verdadeira armadilha, uma competição que não perdoa. Pensa só no cenário. A capital tem gerações e gerações de médicos que foram professores dos seus professores. Tem aquelas famílias tradicionais que são donas dos grandes hospitais. A política ali dentro é complexa. E no meio disso tudo, chega o recém-formado, vamos ser sinceros, um Zé Ruela, sem nome, sem contatos, para tentar crescer nesse ambiente. É uma batalha muito, muito desleal. Então o ponto é o seguinte, é impossível ter sucesso na capital? Claro que não. Mas não basta ser um bom médico, entende? Para se destacar de verdade nesse meio, a pessoa tem que ser fora da curva. Tem que ser um gênio, ou um mestre do marketing, ou ter um networking absurdo. Ou então dar uma sorte danada. A regra geral, para a maioria, é de muita ralação para pouco resultado. Agora, vamos virar o jogo. Vamos para a solução, para a abordagem que eu considero muito mais inteligente. O grande segredo é inverter essa lógica toda. É ir para onde a necessidade das pessoas é real e a concorrência é drasticamente menor. O raciocínio é muito simples, na verdade. Se tem um monte de gente saindo de uma cidade de 100, 200 mil habitantes para ir se consultar, para fazer uma cirurgia na capital, por que não ir até lá para atender essa galera? Para atender essa demanda que já existe e está ali, carente? É muito mais lógico, muito mais racional suprir uma necessidade real do que ficar brigando por migalha em mercado lotado. E esse slide aqui, olha, ele deixa tudo preto no branco. No interior, a concorrência é muito menor, o custo de vida é significativamente mais baixo e a qualidade de vida é outra. É viver sem aquele trânsito infernal de 1h30 para ir e voltar do trabalho, com mais segurança, com mais tempo para a família. A vida muda d'água para o vinho. E olha, eu não estou falando isso da boca para fora, não. Eu vivi exatamente isso na minha pele. Quando eu terminei a minha residência, minha esposa já era endocrinologista e estava com o consultório dela montado em Goiânia. Eu precisei convencê-la a vir para Anápolis, uma cidade próxima, e para isso eu usei o que funciona: dados, fatos. O interessante aqui foi o que os números me mostraram. Eu fiz um levantamento bem simples e descobri que em Anápolis tinha proporcionalmente 4 vezes menos endocrinologistas por habitante do que em Goiânia. 4 vezes. A oportunidade estava ali, gritando na nossa cara. É inegável. E foi essa a pergunta que eu fiz para ela. A escolha era bem clara. Ou ela entrava numa briga de foice em Goiânia, competindo com os medalhões, com os ex-professores dela, ou ela ia para Anápolis para suprir uma demanda enorme, ser uma das pioneiras e construir o nome dela muito, mas muito mais rápido. A decisão, no fim, ficou óbvia. E o resultado, para mim, como anestesista, com essa mudança eu passei a ganhar 30% a mais, trabalhando 30% a menos do que eu provavelmente trabalharia e ganharia se tivesse ficado em Goiânia. O impacto na nossa vida, na nossa renda, no nosso tempo livre foi absurdo. E não é só a minha história, não. Eu tenho um ex-residente que se formou faz uns 3 anos. Ele pegou as coisas dele e foi para uma cidade no interior do Mato Grosso. Hoje, ele está tirando na faixa de R$100 mil por mês. Se ele tivesse ficado aqui em Goiânia, na melhor das hipóteses, estaria ganhando o quê? Uns 35 mil?
A diferença financeira é gigantesca. E é muito importante quebrar aquele preconceito bobo. Eu não estou falando para ninguém ir para um lugar sem estrutura nenhuma. Muitas cidades do interior, hoje em dia, têm escolas bilíngues excelentes, hospitais de ponta, segurança de inveja em capital e ótimas opções de lazer, restaurantes. A ideia é ir para o interior para ficar, para construir uma vida de qualidade, não só para juntar um dinheiro e voltar correndo. Então, como é que a gente transforma essa ideia toda num plano de carreira de verdade? O segredo é ser estratégico desde o começo, desde a faculdade, pensando além da especialidade que se vai escolher. Ok, vamos organizar essa abordagem em 3 passos bem práticos. Primeiro, a escolha da especialidade. É importante focar em áreas com mais autonomia, com barreiras de entrada e bom poder de precificação. Segundo, e esse aqui é o pulo do gato, estude o mercado. Ainda na residência, comece a pesquisar, a visitar as cidades menores ao redor, a entender as necessidades delas. Essa fase de preparação, de estudo, é o que vai dar a clareza para tomar a decisão certa. E para se preparar bem, é preciso ter as ferramentas certas. Por exemplo, quem é estudante e quer se preparar de verdade, pode entrar agora em medcoub.com.br, baixar o app e aproveitar o maior banco de questões do Brasil, com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Chegar preparado faz toda a diferença. E por fim, o terceiro passo. Com essa pesquisa feita, evite a luta impossível. Escolha de forma intencional um lugar onde você vai ser uma peça importante e não só mais um na multidão. É uma abordagem muito mais inteligente. Para a gente finalizar, eu quero deixar essa provocação no ar. Será que a decisão mais importante da carreira de um médico é o que fazer, qual especialidade seguir ou onde fazer, onde exercer essa profissão? Pensem nisso, porque essa pode ser a decisão que vai definir não só o sucesso financeiro, mas toda a qualidade de vida nos próximos 30, 40 anos. Valeu?